paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez no nosso curso de Teologia Online, disciplina de Heresiologia, ou seita e heresias. Nós vamos dar início à nossa aula 4, que tem como tema Catolicismo Romano. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Meus irmãos, antes de a gente entrar nesse assunto, queria ler um texto aqui com os irmãos e as irmãs em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 1 até o 13. Foram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciões, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltaram do mercado, se não se purificaram e não comeram. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem dos corpos, de jarro, de vasos, de bronze. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciões, mas comem o pão com as mãos por lavar? Respondeu-lhe bem: profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais a tradições dos homens. Disse-lhes: ainda bem saber rejeitar o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e que maldizer ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Não mais lhe permiteis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, muitas outras coisas semelhantes fazeis. Então esse texto, principalmente o versículo 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos transmitiste, também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Então, quando a gente observa esse texto, é a base para a nossa aula de hoje. O catolicismo romano é identificado como cristianismo. Quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando da religião cristã, que tem como seu fundador a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas o cristão não é uma religião. O cristão é alguém que é seguidor de Jesus. Quando entra o ismo, cristianismo, e aí vai existir várias ramificações do cristianismo. Mas em si o crente, o cristão, ele não é um ser religioso. Tem sim sua religiosidade, mas é alguém que é salvo. Mas como a gente está falando de religiões mundiais, seitas e heresias, então dentro do cristianismo também existem as ramificações de algumas seitas. Mas as suas doutrinas da Igreja Católica Romana não estão de acordo com a Bíblia e até mesmo com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E a sua autoridade e ênfase é experiências espirituais e individuais, misticismo e objetos sagrados e a tradição. O texto que a gente leu falou muito sobre isso, a tradição, que é um conjunto de práticas, hábitos e costumes. É o que a gente chama de herança cultural, ou uma herança de uma tradição de uma geração para outra. Então são esses elementos
que se tornaram a principal fonte de autoridade para a fé católica romana. Eu vou explicar um pouco mais na frente por que catolicismo romano. Tá bom? A origem. Um resumo breve e histórico do catolicismo romano. No início da era cristã, não havia várias denominações. Eram apenas igrejas ou pessoas cristãos que confessavam a Cristo como o único, suficiente e salvador. Então, a maioria dos historiadores, teólogos, defende que a primeira igreja cristã surgiu em Jerusalém, na casa de Maria, mãe de João Marcos. Vocês podem aí conferir os textos de Atos, capítulo 1, versículo 13 e 14. Atos, capítulo 2, quando você for ver ali o derramamento do Espírito Santo, dia de Pentecostes. E Atos, capítulo 12. Então, você vai perceber que os discípulos, após a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo, ficaram em casas, principalmente na casa de Maria, mãe de João Marcos. Você vai observar esses textos aí em Atos. E após isso, as igrejas foram fundadas. Aí vem o apóstolo Paulo com as suas viagens missionárias, e agora as igrejas começam a ser fundadas em outras cidades, em Éfeso, Corinto, Filipos e etc. E agora a igreja ela se torna uma unidade com pluralidade. Ou seja, é uma igreja que não estava só em Jerusalém, mas agora também em outras cidades, com outras culturas, e essa igreja agora vai começar a sofrer um pouco também do que essas culturas vai trazer para dentro das igrejas. E a gente vai observar isso, que de acordo com a cidade, você vai ver que a igreja, o apóstolo Paulo vai tratar de um assunto. Por quê? Existia uma cultura. Então o apóstolo Paulo vai tratar a igreja local de acordo com a cidade e a cultura que ela está inserida. Sendo que anos depois, bem anos depois, no ano 325, tem a Convenção de Constantino. Quem é Constantino? Constantino o Grande é considerado o primeiro imperador cristão. Ele afirma se converter ao cristianismo. Ele afirma que teve uma visão antes de uma batalha. Ele diz que antes de sair de uma batalha, ele olha para o sol e ali, diante do sol, uma voz sai ali para ele e ele vê uma cruz ali reluzente. E a partir de agora, o Constantino, ele vai para a batalha, vence essa batalha e vai dizer que o sinal daquela batalha foi a visão que ele teve acerca da voz e do sinal da cruz. E a partir de agora, o cristianismo se torna uma religião oficial do Império Romano. Se você perceber, os imperadores anteriores a Constantino, todos eram pagãos, né? Adoravam vários deuses, eles eram politeístas, mas agora Constantino ele se converte. Então perceba que o cristianismo antes de Constantino era considerado uma seita judaica, era visto como uma ameaça para o Império Romano, e agora um imperador se converte. E ele vai construir uma igreja no bairro de Roma, chamado Vaticanus, que futuramente se torna um estado e a sede, né, do Papa e da Igreja Cristã Católica Apostólica Romana. Então o cristianismo agora se torna a religião oficial, e com isso vai explodir a teologia, pois agora as pessoas começam a estudar mais sobre o cristianismo, sobre os ensinamentos de Jesus. Muitos concílios vai agora surgir depois de Constantino, né? Ele vai reunir grandes mentes pensantes, grandes historiadores, e agora a teologia vai ganhar uma forma. Então a partir daí também vai ser construído grandes templos. A elite ou a nata da sociedade, pessoas que eram ricas, passam agora também a se converter. As vestes
desse tipo de pessoa já são outro, a adoração muda, e isso vai trazer algumas consequências. Por quê? O cristianismo, ele vai atender muitas pessoas que eram adeptos ou que seguiam a Cristo, eram pessoas simples, pobres. Uma ou outra pessoa que você vai ver depois com o apóstolo Paulo, né, que é Lídia, a vendedora de púrpura, que é alguém que tem umas condições melhor. Mas todo o cristianismo ele é pregado para pessoas simples. Sendo que agora Constantino bota o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Muitas pessoas começam a se converter. Constantino também pede para que muitas pessoas comecem a se batizarem, meio que forçar. Alguns historiadores vão dizer que ele forçava mesmo, principalmente aqueles que estavam ligados ao Império, que dependiam do Império, que eram funcionários do Império, a se batizar. E essas pessoas eram pagãs, politeístas, e agora estão incluídas dentro do cristianismo, que é monoteísta. Então agora vai começar a ter um choque de cultura, um choque religioso, um choque doutrinário, mas é dentro desse pano de fundo histórico que o catolicismo romano vai surgir, que é após a conversão de Constantino. E a partir daí começa então a degeneração ou a deforma do evangelho. Você vai perceber que Lutero vem com a reforma. Por que a reforma? Porque houve uma deforma. E esse começo dessa deforma vai surgir na fragmentação do Império Romano, que é quando o Império é dividido entre oriental e ocidental. No ano 395 vem depois aí a queda de Roma, em 476, deixou os papas livres da autoridade civil, e agora outros reinos que vão surgindo deram aos papas a oportunidade de fazer alianças vantajosas. Isso faz com que o bispo de Roma seja uma figura dominante no Ocidente, no Oriente nem tanto, mas aqui no Ocidente, quando a gente diz Ocidente, vamos trazer aqui para a Itália, somente ali a parte da Europa, até os nossos dias aqui na América, o catolicismo romano é muito forte. O Papa ele tem muita influência. Então, nesse período, após a morte de Constantino, surgem alguns documentos. E nesse documento tem aí as doações de Constantino, que se dizia que o imperador reconhecia a superioridade do bispo de Roma e da igreja, que residia o poder temporal e espiritual. Então, a partir daí, a igreja católica, principalmente ali no Vaticano, se torna a sede principal. O bispo de Roma é considerado agora o sucessor de Pedro, do apóstolo Pedro. Então, é ele agora que tem toda a autoridade, né, temporal e espiritual sobre a terra. Há alguns comentaristas que dizem que o Papa agora tem uma influência, uma autoridade sobre o poder legislativo, executivo e judiciário. Mas a igreja agora passa a ter uma influência em três grandes áreas, ou três grandes esferas. Qual é? A religiosa espiritual, que ela já tinha. Então ela agora se torna a detentora, a guardiã da parte religiosa e espiritual. Ela também agora tem a sua influência política e militar, porque se você observar, as cruzadas muitas vezes foram financiadas pelo Império, mas também pela Igreja Católica, que eles diziam se lutar em nome da fé católica. Vai ter essas influências. Você também vai ver a influência social e cultural, calendário, a cultura. Você vai ver que isso vai ser influenciado pela Igreja Católica Romana. E isso vai trazer que nós chamamos de a causa da decadência da igreja. Então, a partir daí, tem uma decadência doutrinária, moral e espiritual. Então, perceba que é interessante a gente observar que antigamente não se estudava seitas, heresias, a Igreja Católica Romana.
porque até então não era considerada uma seita. Mas com o passar dos anos, principalmente pelo período negro que a gente vai ver, a forma que a Igreja Católica, a decadência que ela teve, se tornou uma seita sim, e muitas heresias. Então, é do século 18, 17 que dentro da teologia e da disciplina de seitas e heresias se estuda o catolicismo romano, porque houve essa decadência doutrinária, moral e espiritual. As principais doutrinas, né, um resumo histórico das suas principais doutrinas. Maria, mãe de Deus, e que eles afirmam que Maria é mãe de Deus. A Imaculada Conceição, eles afirmam que Maria não teve pecado, não cometeu pecado, ela permaneceu virgem. Quando você vai ler os evangelhos, principalmente ali Mateus, eu acho que é o capítulo 15, você vai observar que Maria teve sim outros filhos e que Jesus teve outros irmãos. De fato, a Maria foi bendita entre as mulheres, pois ela foi a mulher escolhida por Deus, por intervenção divina e concessão do Espírito Santo, ela ficasse grávida e ali ela viesse dar a luz ao Senhor e Salvador da humanidade, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então ela sim, uma mulher bendita, mas entretanto Maria também foi pecadora como todos nós. E Maria tem sim a sua, vamos dizer assim, os seus pecados. O apóstolo Paulo vai dizer assim que todos pecaram e destituídos ou afastados da glória de Deus. Então Maria, ela é sim também pecadora. Então essa Imaculada Conceição, eles dizem que Maria, ela não houve pecado e que ela foi virgem durante toda a sua vida. A assunção de corpo ou alma ao céu, e aqui são várias doutrinas aí que vai vir de orar, entra a questão do purgatório, de se pagar, então várias coisas aí. A intercessão de Maria, que ela vai dizer que ela é intercessora, como a gente bem sabe, o apóstolo vai dizer que só existe apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Entra aí também a intercessão, a transubstanciação, que é que eles acreditam que a hóstia de fato é o corpo de Cristo e que o sangue de fato, o vinho é o sangue de Jesus, que a partir do momento que você está comendo, está saindo ali, você está de fato obtendo literalmente a carne e o sangue de Jesus. Mas na verdade o Senhor Jesus disse fazer isso em memória de mim. É uma memória, isso é um ato simbólico, né? Então não é literalmente. Eles vão dizer ali também que Pedro é a rocha inabelável. Então é Pedro que para eles é Pedro o fundador da igreja, Pedro que é o responsável pela igreja. É através de Pedro que Cristo construiu a sua igreja. Quando na verdade diz assim, Pedro, sobre ti, né, construirei a minha igreja. É a igreja de Jesus. Então não é Pedro, não é pegar a igreja e construir em Pedro, mas é Pedro a pedra pequena. Pedro, tu és Pedro, pedra pequena. E sobre esta pedra, não tratando de Pedro, mas de sim do Senhor Jesus, construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eles dizem que Jesus pegou essa parte assim, Pedro, sobre ti construirei minha igreja. Mas quando na verdade é Jesus dizendo assim, Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra, Jesus, que é a pedra maior, construiu a igreja. Pedro, ali é pedra pequena. E Cristo, que é a rocha inabalável. Então é sobre Cristo que a igreja é fundamentada, originada, e não sobre Pedro. Eles afirmam que Pedro foi o primeiro Papa. Entra aí a infalibilidade papal, ou seja, o Papa é infalível, que ele fala deve ser a resposta tanto dos céus como na terra. Então o Papa é infalível, não erra, o que ele dito, falou, está falado. A Bíblia não é a única regra de fé, existe a questão da tradição. Aqui nós temos também a alteração do decálogo,
porque aquela parte não farás para ti, né, imagem, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas. Então você vai ver uma alteração do decálogo. O cânon sagrado, os 73 livros, a partir de agora a Bíblia, os livros apócrifos canonizados, são sagrados, agora são ditos como autoridades, e na verdade não é. E esses livros sagrados para a Igreja Católica Romana vai, se vocês observarem, vai rejeitar até mesmo as suas atitudes. Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais na frente. As santas imagens, o purgatório, que é a purificação final, a oração pelos mortos, né? Fora do catolicismo não há salvos, os sacramentos para a salvação, salvação através das obras, o poder de perdoar os pecados, as indulgências, batismo de crianças, celibato dos ministros. Aqui os padres não poderiam se casar, pois eles usavam que Jesus não se casou. E quem foi casado, eles mandavam se divorciarem. Então você vai ver isso durante a história. Vai ver a canonização dos santos, rezas pelo rosário, né? O Vaticano e o Papado agora são as autoridades maiores. A imortalidade dos papas, né? Você vai ver também a imoralidade que existe dentro dos próprios papas. Você vai ver que muitos, por troca de favores e por status, por riquezas, né? Vai entrar aqui os fatos do afastamento bíblico, é a deforma do evangelho. Por isso Martinho Lutero vem com as suas teses para fazer a reforma do evangelho, chamada de reforma protestante. As santas aquisição, as relíquias sagradas. Então, tudo isso são doutrinas que vocês podem estudar e vai observar. Professor, e o que é os 7 sacramentos? Os 7 sacramentos nós podemos dividir em 3 fases. A iniciação cristã, a parte da cura e do serviço. A iniciação cristã está com um batismo, né? E o nascimento das crianças que são batizadas, quando na verdade o batismo é a questão do homem examinar a si mesmo, do homem realmente ter a consciência dos seus erros, dos seus pecados, para seguir a fé, né? E você vai ver que essa questão do batismo para a criança é inocente, ainda está inconsciente. Então, para eles, o batismo é o nascimento da graça. Então, a partir do momento que você é batizado, ali você é agraciado. Existe a crisma, que é o desenvolvimento da graça. Então, quando é criança recém-nascida, batismo. Após o batismo, tem ali aquela questão da primeira comunhão, e vem o crisma, que é esse desenvolvimento da graça. Tem a questão da Eucaristia, né, que é o alimento da alma, e ali vem a questão da penitência, da confissão, vem a questão de você estar sempre, como se diz, confessando os seus pecados, quando na verdade a gente deve confessar para Cristo. Ele que é o nosso mediador, ele que é o nosso advogado fiel. Tem a unção dos enfermos, que é esse restabelecimento das forças espirituais. Na questão do serviço, daí do Papa, dos padres, dos freis, que eles não podem se casar. Então, eles agora, o celibato, né? E o matrimônio, que para eles são sagrados, pois é a propagação e o avanço do catolicismo e de suas doutrinas. Então, esses aí são os 7 sacramentos, que quem quiser ser um sacerdote, não casa. E quem casa deve dar seguimento ao catolicismo romano. Então, a gente chama aí os 7 sacramentos, que para eles são sagrados. Tem que fazer, né? Então, muitas coisas aí que a gente vai ver que não está dentro da Bíblia, e por questão de tradição, eles colocam à frente, acima da Bíblia, é aquilo que a gente leu. Que Jesus vai dizer assim: vocês me honram com o lábio, mas o coração de vocês estão distante. E vocês
invalidaram a palavra de Deus por vossas tradições. É justamente isso que Jesus está querendo falar. Nós temos aí o período negro da Igreja Católica Romana, que é chamada da Santa Inquisição. E o que é isso? A Inquisição também é chamada de Santo Ofício. Foi o tribunal formado pela Igreja Católica para condenar e punir pessoas que tinham desvio nas normas de conduta, os hereges daquela época. Então o catolicismo romano ele meio que dominava a Europa. Então pessoas que se levantassem contra eles, seitas, que teólogos, cientistas, a medicina sofreu muito, os cientistas. Houve ali um período negro, antes do iluminismo, que é chamado a Idade das Trevas, aquela parte medieval. E ali, quem fosse contra Roma, quem fosse contra a igreja, era justamente aí, ia para a Santa Inquisição, que passava por tormento. Era uma verdadeira, vamos dizer assim, algo terrorista. Se você observar alguns elementos aí, eles colocavam óleo quente, um tipo de elemento químico, abria a boca da pessoa no funil e aquilo queimava toda a pessoa, decepava a cabeça, botava vivo, esmagava os dedos. Você percebe aí, tem uma parte meio assim que um funil, meio que um angular, e ali colocava as pessoas nuas e ali esticava todos os braços das pessoas, fazia com que o orifício, o ânus daquela pessoa ficasse ali e rodava e fazia várias atrocidades. Então, uma vez eu falei na aula, eu acredito que foi de hermenêutica, eu não sei se foi teologia sistemática, que eu falei desse período, esse período das trevas. Então foi um período negro da Igreja Católica, essas santas Inquisição, que eles diziam que era um santo ofício, mas quando na verdade era vamos dizer assim, um terrorismo, era um ato terrorista mesmo para quem duvidasse da fé católica ou quem viesse de contra a fé católica. Você pode observar aí instrumentos como esse aí, ó, que se colocava dentro da vagina da mulher, entrava fechado, depois eles abriam, um instrumento cortante girava e puxava, decapitava. Também colocava isso aí, abria e colocava dentro dos testículos dos homens e ali fechava e puxava, se colocava dentro desses como fossem uns tonéis, sei lá, chamavam de lugar ali que esquentava, era uma fornalha, muita gente foi vivo, colocado lá, pessoas que esticavam os braços, botavam lá pessoas que esticava as cordas, puxava até deslocar, até mesmo deslocar os braços, as juntas. Se você observar o corpo humano, ele tem as juntas, né? Então ali eles colocavam e saíam esticando, daqui a pouco o braço soltava, a perna se soltava, estrangulamento. Muitas pessoas foram jogadas nas fogueiras, chamadas fogueiras santas. Então você observa isso. Existem os objetos sagrados, que eles chamam de relíquias sagradas. E quais são as relíquias sagradas? Vocês têm aí os corpos dos mártires e santos, que eles dizem. Normalmente são ossos, mas também tem cabelo, tem unha, tem sangue, tem lágrimas, tem objetos por meio qual eles dizem que são sagrados, que foram martirizados, cruzes, pregos, lanças, setas, correntes. Se você assistir o filme O Código da Vinci, tem outro também, que é do mesmo autor, você vai ver ali o Santo Grau, que eles dizem que eles têm, que é o cálice, a qual foi usado por Jesus na última ceia, e que é através de cura. Então você tem aí os objetos sagrados, e como a gente bem sabe, a igreja não precisa disso. Então, lá, alguns papas são mantidos lá ainda num estado aí que não foi com decomposição.
principalmente João Paulo, o Papa João Paulo II, se não estou equivocado. Então ele está lá, perfeito ainda a sua estrutura. Então existem cabelos, sangue que eles pegam, que usam para fazer atos milagrosos, eles dizem que tem. Então os objetos sagrados fazem parte da Igreja Católica Romana. É um lado negro escuro que a gente não sabe, muitas pessoas não sabem, mas existe sim. Eles chamam de relíquias sagradas. Mas quando você vai estudar as relíquias, tem muitas coisas ali que é rejeitado pelos céus e por Cristo. Nós temos aqui o sincretismo católico, e aqui agora eu quero bastante que vocês observem, prestem atenção. É a paganização da Igreja Romana. O que é sincretismo? Sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. O sincretismo mantém características típicas de todas as suas doutrinas base, sejam rituais, superstições, processos ideológicos e etc. E quando isso ocorreu no catolicismo? Isso ocorreu quando a Igreja Romana abandonou a simplicidade do Evangelho de Cristo até nossos dias. Vamos observar o sincretismo católico. Vocês lembram que lá atrás, quando Constantino se converteu, há quem duvide que ele se converteu, mas no final de sua morte, antes dele morrer, ele pede para ser batizado. E há quem diga que, de fato, quando ele estava prestes a morrer, que ele, de fato, foi cristão. Pessoas duvidam do início de Constantino ao Evangelho. Muitos dizem que ele se converteu anos depois. Mas quando o cristianismo romano se torna oficial, a religião oficial, a cultura romana, a sua cosmovisão é pagã e politeísta, de vários deuses. E qual eram os deuses romanos, se vocês observarem com os deuses gregos? Júpiter era Zeus. Deus grego, Zeus. Júpiter, Deus romano. Qual a função? O pai dos deuses. Juno e Hera, que é a esposa deusa do casamento. Vênus e Afrodite. Você vai ver. O sincretismo romano vem do sincretismo da visão grega. As mesmas funções que os deuses gregos tinham, os romanos também tinham, agora com outros nomes. Então você tem aí Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Apolo é o deus grego, e em Roma também continuou como Apolo, que é também conhecido como deus do amor. Diana ou Artemis, que é a deusa da caça. Netuno ou Poseidon, o deus do mar. Plutão ou Hades, o deus dos mortos. Marte e Ares, deus da guerra. Minerva e Atena, deus da sabedoria. Deméter ou Ceres, deusa das colheitas. Baco ou Dionísio, deus da alegria e do vinho. Mercúrio ou Hermes, que é o deus do comércio, o deus mensageiro. Vulcano ou Hefesto, que é o deus do fogo e dos artesãos. Então você observa que o sincretismo grego influenciou também o sincretismo romano. E dentro de Roma tem essa ideia desses deuses. E o que acontece agora? Essas pessoas que se converteram, a Igreja Romana agora também vai querer colocar os deuses, sendo que não pode colocar deuses. Então o que é que eles vão chamar? Dos santos. E se vocês observarem, aí tem Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião, São Jerônimo, Santa Ana, São Jorge, São Lázaro, São Roque, São Bartolomeu. Tem a Santa Joana d'Arc, que vai surgir, a Santa Bárbara. Então todos esses santos, eles são apenas um sincretismo de uma religião pagã, greco-romana. E que isso vai influenciar também na Umbanda. Só para você ter ideia, para você observar o sincretismo, um exemplo. No sincretismo da Umbanda, Oxalá é Jesus.
Veja que coisa. Nossa Senhora Aparecida é Oxum. São Sebastião é Oxóssi. São Jerônimo é Xangô. Santa Ana é Nanã. São Jorge é Ogum. Ou outros dizem que é Xangô. São Lázaro é Obaluiê. Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá. Santa Clara é Oiá. São Roque, Omulu. Aí você vai observando São Bartolomeu, Xumaré. Santa Joana d'Arc é Obá. Então você vai observando que existe um sincretismo. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é sim pagã. Ela vem do sincretismo, que os seus santos, que eles, na verdade, ele tira o nome de deuses, coloca como santos, não passa de um sincretismo religioso pagão. E que isso também você vai encontrar dentro da Umbanda. E isso atualmente vai estar onde? Você pega os deuses egípcios, os deuses fenícios, vai influenciar os assírios, os babilônicos, os gregos, os romanos, a Igreja Católica, a Umbanda. E atualmente hoje a gente vai ver aonde? Nos signos. Para cada signo dizem que é um orixá. Então você consegue observar esse secretismo. Você consegue observar que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem sim um secretismo religioso, uma cosmovisão pagã. Mas não vamos chamar de pagã. Eu vou explicar isso mais na frente agora. Nós vamos chamar de idolatria. Por quê? Concluindo, a estrutura do catolicismo romano. A origem, na conversão do imperador Constantino, de que Pedro também é o fundador da igreja, ou seja, a origem do catolicismo vem na conversão de Constantino e na afirmação de que Pedro é o fundador da igreja. As doutrinas, a subsistência da igreja, que não é de Cristo, sim de Pedro, né? O papado, principalmente ali a autoridade suprema do Papa, acerca dos pecados, do perdão, de orar, o dia de finados e outras coisas aí. Os sacramentos, a Santa Inquisição, as relíquias e a mariolatria. Então tudo isso faz parte das doutrinas. A literatura, você vai perceber que os livros apócrifos agora são canonizados. Eles vão dizer agora que fazem parte da Bíblia. Existe o sincretismo. O que seria o sincretismo? Essa migração ou fusão do paganismo fenício, egípcio, greco-romano, até chegar ao catolicismo e idolatria. Por que a gente não vai chamar de paganismo? Porque paganismo é a cosmovisão de deuses. E a idolatria é a cosmovisão de santos. É aquela questão da imagem. É aquilo que Deus disse, não adorarás, não se encurvarás, não prestarás culto a essas imagens. Idolatria vem de ídolos, vem de imagem, latria. Ou seja, adorar imagens. Então, a partir de agora, o catolicismo romano ele tem esse sincretismo. Não é paganismo, porque eles não tratam como divindades, mas eles tratam como santos. E ali existe a idolatria, que é essa prestação de culto a essas imagens. E por último, a refutação, que é a resposta bíblica ao catolicismo romano, que é quando a gente desfaz todos os falsos ensinos e heresias. Então, é dentro disso tudo que a gente vai fazer a nossa tese. Então, a partir de agora, vocês, os alunos, vão escolher uma seita e vocês vão trabalhar em cima disso. A origem, fundador, doutrinas, a literatura, a sua cosmovisão, se é politeísta, se é monoteísta, se é idólatra, e refutar. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar a nossa tese, tá bom? Então não perca a próxima aula, a gente vai trabalhar, não vou dizer o tema, se preparem,
mas vai ser muito bom. Não percam, que Deus vos abençoe. Até a próxima aula. Então a gente assim encerra mais uma aula em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana e que Deus vos abençoe.